O período pós-guerra nos Estados Unidos também foi marcado pelo início de uma nova era tecnológica impulsionada pela Guerra Fria e a constante ameaça de uma guerra atômica contra os soviéticos. A partir de 1947, o tema discos voadores passou a habitar o imaginário do povo norte-americano. Primeiro, o avistamento de Kenneth Arnold ganhou as manchetes dos jornais e logo em seguida, o famoso caso Roswell veio à tona e uma possível ameaça de uma invasão alienígena passou a alimentar o roteiro de filmes e revistas de ficção científica. Os aliens invasores, então, passaram a adquirir características cada vez mais assustadoras e passaram a ser vistos pelo público como verdadeiros monstros dotados de superpoderes. Com todas essas ameaças provindas dos céus, as pessoas passaram a olhar mais atentamente para o alto, e o número de avistamento de fenômenos aéreos inexplicados aumentou drasticamente. E foi nesse clima de quase histeria coletiva que surgiu um caso emblemático que ficou conhecido como o caso do monstro de Flatwood. No condado de Braxton, em West Virginia, está a cidade de Flatwood. Cercada por colinas arborizadas e um povo hospitaleiro, essa pequena cidade do centro do estado de West Virginia ficou conhecida por um caso insólito ocorrido em uma de suas florestas. No início da noite do dia 12 de setembro de 1952, os irmãos Edward e Fred May brincavam no gramado da Flatwood Elementary School, juntamente com seus amigos Tommy Hyer e Neil Nunley, quando se depararam com algo muito estranho cruzando o céu. Segundo os 4 garotos, era uma bola muito brilhante que caiu nas terras do fazendeiro D. Bale Fisher. Tomados pela curiosidade, os 4 amigos correram até o local para ver o que era aquele estranho fenômeno, mas antes passaram na casa dos irmãos May, que ficava no caminho, e contaram para Kathleen May, a mãe dos irmãos Edward e Fred. Como já havia anoitecido, a Kathleen decidiu que acompanharia os garotos, mas antes pegou o velho rifle da família e chamou um amigo chamado Eugene Lemon, que era guarda nacional. E acompanhados de Rich, o cachorro da família, o grupo se dirigiu até o local onde provavelmente aquela bola de fogo havia caído. Assim que o grupo chegou ao topo de uma colina, Neil Nunley avistou uma luz vermelha que parecia pulsar. Nesse instante, o guarda Eugene Lemon apontou a lanterna para o local e viu uma figura alta semelhante a um homem com um rosto vermelho e cercado por um formato pontudo na forma de capuz. Os olhos dessa criatura eram luzes que emitiam um brilho verde e laranja e o restante do corpo era preto, ou possivelmente um tom escuro esverdeado, de acordo com o que relatou as testemunhas. Além disso, essa criatura era grande e media cerca de 3 metros de altura e tinha as mãos em formato de garra. Eles não enxergaram pés e tinham a impressão de que essa criatura flutuava. A Kathleen May resumiu o formato da cabeça dessa criatura como parecendo um as de espada do baralho. De acordo com o relato dessas testemunhas, havia no ar uma espécie de névoa com um cheiro ruim que os fazia sentir enjoados. Assim que Eugene Lemon jogou o foco da sua lanterna na direção da criatura, ela se voltou para eles e emitiu um chiado e partiu em direção ao grupo como se estivesse flutuando. O Lemon se assustou e deixou a lanterna cair no chão e o grupo fugiu dali a toda velocidade. Algumas pessoas desse grupo passaram os dias seguintes sofrendo com náuseas, vômitos e irritação na garganta. Os 2 adultos do grupo, a Kathleen May e o Eugene Lemon, relataram o caso às autoridades, que fizeram buscas pelo local e nada foi encontrado. No dia seguinte do incidente, grandes jornais norte-americanos reportaram que um objeto de fogo atravessou o céu noturno com uma grande luz branca esverdeada. As matérias diziam que moradores de Maryland, do Tennessee e de West Virginia relataram o avistamento. Esse caso do monstro de Flatwood entrou para a coleção de contos bizarros desse estado norte-americano e até hoje é replicado.
Várias teorias surgiram na época no intuito de explicar o que aquele grupo de pessoas viu. Já levantaram a hipótese de ser um garoto apenas brincando e tentando assustar a todos, ou até mesmo uma simples coruja. Mas, verdade ou não, o que se passou naquela noite em Flatwood, West Virginia, ainda permanece um grande mistério.